Olá, um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro. Você confere no Jornal Toda Hora que nesse fim de semana, em meio à corrida mundial por uma vacina contra a Covid, a cúpula do G20 se reuniu virtualmente. E no encontro, o presidente Jair Bolsonaro classificou como injustas as críticas à gestão ambiental brasileira. E ainda acontece nessa manhã uma mega operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. E a gente traz também os resultados do Campeonato Brasileiro. A vacina de Oxford contra a Covid-19 tem, em média, 70% de eficácia. E, segundo a Universidade do Reino Unido, não houve casos graves envolvendo os voluntários do teste. A Universidade de Oxford afirmou que a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório AstraZeneca é 70,4% eficaz contra a Covid-19. A análise inclui dados das fases 2 e 3 da pesquisa no Reino Unido e da fase 3 no Brasil. Há testes ainda sendo realizados em 24 mil voluntários no Brasil, na África do Sul e no Reino Unido desde abril deste ano. Um dos regimes de dosagem mostrou eficácia de 90% quando administrada com meia dose e uma inteira, enquanto o outro mostrou eficácia de 62% com a administração de 2 doses inteiras. Segundo a universidade, a vacina também é segura, já que não houve casos graves ou hospitalizações envolvendo os voluntários do teste. Outra vantagem é que pode ser armazenada, transportada e manuseada em condições normais de refrigeração, entre 2 e 8 graus Celsius, por pelo menos 6 meses. A vacina é produzida com uma versão enfraquecida do adenovírus, que foi geneticamente modificado para que fosse impossível o crescimento em humanos. Na semana passada, 2 outras vacinas contra a Covid-19, a da Pfizer e da Moderna, divulgaram resultados positivos e uma eficácia de mais de 90% em estudos de última fase antes do pedido de registro. E a cúpula do G20, formado pelas principais economias do mundo, se reuniu nesse fim de semana virtualmente para discutir temas como vacinas, pandemia e economia. Os líderes do G20 prometeram não poupar esforços para garantir o acesso igualitário às vacinas contra a Covid-19, de acordo com a declaração final da cúpula, que tem tom consensual, mas com poucas medidas concretas. A cúpula das 20 maiores economias do mundo é realizada neste ano por videoconferência sob a presidência da Arábia Saudita, país muito criticado por organizações de defesa dos direitos humanos. O encontro aconteceu em meio a um aumento da esperança no mundo com os anúncios da eficácia de várias vacinas com o final dos testes clínicos. Estimativas apontam que os países ricos já reservaram 1,1 bilhão de doses da futura vacina da Pfizer, em parceria com a BioNTech, uma das mais avançadas no desenvolvimento. No entanto, na declaração conjunta, o G20 não menciona a quantidade de 28 bilhões de dólares exigida pelas organizações internacionais para combater a pandemia. A cúpula também abordou a complexa questão da dívida dos países pobres, que disparou como resultado da crise econômica provocada pela pandemia. Os líderes se disseram comprometidos com a implementação da chamada Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida, mecanismo que permite a suspensão do pagamento de juros de dívidas até junho. A declaração final usa um tom mais consensual do que nas últimas cúpulas do G20, marcadas pelo conflito em questões climáticas e comerciais, muitas vezes pela postura do presidente americano Donald Trump. E o presidente Jair Bolsonaro, durante discurso, classificou como injustas as críticas ao aumento do desmatamento no Brasil. Bolsonaro mencionou, em particular, o que chamou de revolução agrícola, que teria permitido ao Brasil utilizar apenas 8% das terras para agricultura e 19% para a pecuária. 66% de nosso território se encontra preservado com vegetação nativa. Tenho orgulho de apresentar esses números e reafirmar que trabalharemos sempre para manter esse elevado nível de preservação, bem como repelir ataques injustificados proferidos por nações menos competitivas e menos sustentáveis. Cético em relação às mudanças climáticas, Bolsonaro enfrentou críticas da comunidade internacional sobre a gestão ambiental brasileira, principalmente em 2019, devido ao forte aumento de incêndios na Amazônia. Os incêndios continuam a devastar a floresta tropical neste ano, com mais de 93 mil focos registrados de janeiro a outubro na Amazônia, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior.
A Polícia Federal tenta cumprir hoje 215 mandados judiciais, sendo 66 de prisão e 149 de busca e apreensão em uma mega operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A Justiça bloqueou 400 milhões de reais em bens dos investigados. Os mandados da ação batizada de Enterprise são cumpridos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Segundo a PF, a ação é considerada a maior do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história na apreensão de cocaína nos portos brasileiros. As investigações começaram em 2017 e já levaram à apreensão de 50 toneladas de cocaína. Um estudo publicado pela Universidade de Oxford divulgou que pessoas infectadas com a Covid-19 têm poucas chances de voltar a contrair a doença. Realizada em colaboração com os hospitais da universidade, a pesquisa ainda não foi revisada de forma independente. Os resultados confirmam uma observação feita por muitos profissionais de saúde, de que, embora 51 milhões de pessoas já tenham sido infectadas, os casos de reinfecção continuam sendo relativamente poucos. Um dos autores do estudo afirmou que são notícias boas, que permitem assegurar que, pelo menos no curto prazo, a maioria das pessoas que contraem a Covid-19 não voltam a ser infectadas pelo SARS-CoV-2. Os pesquisadores ainda não reuniram dados que permitam um julgamento sobre o que acontece depois de 6 meses, mas o estudo tem como objetivo verificar quanto tempo a imunidade dura ao todo. O Brasil já registrou mais de 169 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. 10 estados têm alta nos óbitos. O Brasil somou mais 194 mortes por Covid-19 em 24 horas e o total com isso foi a 169.183 vítimas. De um dia para o outro, foram confirmados mais 18.615 casos da doença, chegando a mais de 6.071.000 brasileiros infectados. No balanço da média móvel de mortes em 7 dias, a variação baixou um pouco, com 484 vítimas diárias. Já a média móvel de casos no período mantém a tendência de alta e chegou a 29.758 novos diagnósticos por dia. O número de casos segue subindo desde o último dia 7. Pelo mapa, é possível verificar a evolução da pandemia por estados. Em 2 semanas, 10 deles registraram alta: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Outros 9 estados não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. E 8 unidades da federação apresentam queda: Acre, Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Cerca de 5.400.000 pessoas já se recuperaram da doença e outras 460.000 seguem em acompanhamento. A morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, espancado por seguranças após uma discussão em uma unidade do Carrefour, provocou indignação em todo o Brasil. E uma manifestação pacífica ontem tomou conta das ruas do Rio de Janeiro, perto de uma loja da rede, na zona norte da cidade. Na quinta-feira, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi agredido até a morte dentro de uma unidade da rede em Porto Alegre, gerando uma onda de indignação. Os manifestantes traziam faixas e gritavam palavras de ordem pedindo justiça para João Alberto. E a gente agora está lutando não só pelo João Alberto que se foi, mas por todas as outras vidas que se foram e que precisam de justiça e que precisam que a justiça seja feita. O vídeo do homem sendo agredido por 2 seguranças viralizou, levando aos primeiros protestos na sexta-feira, dia da consciência negra no país. Outras unidades do Carrefour em várias cidades também foram alvos de protestos. Em uma série de tweets, o CEO do grupo francês, Alexandre Bompard, expressou condolências pelo que chamou de ato horrível e disse que as imagens são insuportáveis. Ele ainda ordenou uma revisão completa do treinamento dos funcionários diretos e terceirizados dos supermercados para respeitar a diversidade.
E a Caixa deposita hoje uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou de R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve o seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para os aniversariantes de fevereiro que não estão inscritos no Bolsa Família. O banco também autoriza hoje o saque da terceira parcela do auxílio extensão de R$ 300 para quem é do Bolsa Família e tem o NIS com final 5. A Receita Federal libera hoje as consultas ao lote residual da restituição do Imposto de Renda 2020 do mês de novembro. O lote residual vai pagar quase R$ 400 milhões para aproximadamente 200 mil contribuintes. Segundo a Receita, o dinheiro das restituições será depositado no dia 30 de novembro. As consultas poderão ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, o ministro da Saúde espanhol informou que planeja começar a vacinação contra a Covid em janeiro e que ela não será obrigatória. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Em São Paulo, o tempo amanheceu frio, mas pode esquentar durante o dia. Vamos ver como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. Nesta segunda-feira, uma massa de ar seco vai ganhar força sobre a região nordeste do país e a circulação dos ventos vai estimular a formação de nuvens carregadas sobre parte da região sudeste e centro-oeste do país. A previsão para o litoral e a capital paulista é de sol entre muitas nuvens e chuva no período da tarde. No Rio de Janeiro, no leste e noroeste de Minas Gerais, no centro-sul e interior do Espírito Santo, no extremo sul da Bahia, no centro-norte e leste de Goiás, no Distrito Federal, no nordeste do Amazonas, áreas do centro-oeste do Pará, em grande parte de Roraima e no norte do Amapá, chove em alguns momentos do dia, tem predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Tem risco de chuva forte, principalmente entre as áreas de Goiás e do noroeste mineiro. No litoral norte capixaba, o céu fica encoberto e chove a qualquer hora do dia. Já nas demais áreas da costa leste da região nordeste do país, chove de forma passageira. Não tem previsão de chuva e o sol vai brilhar forte no centro-norte da Bahia, nas demais áreas de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, no Ceará, no litoral e leste do Piauí, no Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e do Paraná, oeste paulista, em Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso e de Rondônia. Já nas demais áreas do Brasil, o sol vai aparecer forte pela manhã e vão ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Brasília é de 17 graus e a mínima é de 24 graus em São Luís e Belém. A máxima prevista em São Paulo é de 25 graus e a máxima é de 27 graus em Salvador. E vamos agora verificar a situação da pandemia no mundo. Mais de 58 milhões e 700 mil pessoas já foram contaminadas pelo vírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.388.000 já morreram por causa de complicações causadas pela doença. E o número de recuperados passa de 37 milhões e 500 mil. A Organização Mundial da Saúde informou que em 2021, uma terceira onda de contaminação pode acontecer na Europa. Segundo um representante da OMS, a ausência de estrutura para a segunda onda pode ser um dos principais motivos para esse possível cenário. E diante do avanço descontrolado da pandemia, que infectou mais de 12 milhões de americanos, os Estados Unidos pretendem começar um programa de vacinação no início de dezembro. A farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, pediram a aprovação da vacina à Administração de Medicamentos e Alimentos, FDA na sigla em inglês. A solicitação era esperada há vários dias depois da divulgação dos resultados dos ensaios clínicos realizados em vários países e que demonstraram eficiência de 95% contra a Covid-19. A FDA anunciou que uma reunião do Comitê de Vacinas vai ser realizada em 10 de dezembro para analisar o pedido. A autorização vai depender dos cientistas da agência e o aval pode ser dado na primeira quinzena de dezembro. Os Estados Unidos são o país mais afetado pelo vírus em termos absolutos. A epidemia está fora de controle e o número de novos casos diários disparou.
E na Espanha, o ministro da Saúde informou que descarta a vacinação obrigatória contra a Covid e o governo planeja começar a administrar a vacina em janeiro. Em uma entrevista a uma rádio, Salvador Illa declarou que o país tem uma boa tradição de vacinação e que a obrigatoriedade poderia ser até contraproducente. O executivo espanhol vai apresentar na terça-feira um plano que busca vacinar uma parte muito substancial da população no primeiro semestre de 2021. Ele acrescentou que a ideia é iniciar o processo de vacinação em janeiro e, apesar de não querer anunciar porcentagens concretas, mencionou o número de 30 milhões de pessoas, o que representaria cerca de 70% da população espanhola. Essa vacinação em massa permitiria começar uma próxima etapa no combate à doença na Espanha, um dos países europeus mais castigados pela pandemia, com mais de 42 mil mortos. E o antiviral Remdesivir, utilizado no tratamento de pacientes com a Covid, foi desaconselhado pela Organização Mundial da Saúde. O medicamento tinha sido aprovado para uso nos Estados Unidos. Em um comunicado, a entidade afirmou que não há nenhuma prova de que o Remdesivir aumente a sobrevivência ou permita evitar a respiração assistida. A OMS chegou à conclusão depois de consultar um painel de especialistas, cuja avaliação vai ser publicada na revista médica BMJ. Os cientistas destacaram a possibilidade de efeitos colaterais importantes, assim como o custo relativamente significativo e as implicações logísticas, já que o medicamento é administrado de forma intravenosa. Os especialistas da OMS afirmam que não há como dizer que o remédio não tenha resultados benéficos, mas o fato de a eficácia não ter sido comprovada clinicamente levou à não recomendação do uso. O Remdesivir foi desenvolvido contra a febre hemorrágica do ebola e é vendido pelo laboratório Gilead sob o nome comercial Veklury. O presidente americano Donald Trump defendeu a decisão de retirar o país do Acordo de Paris sobre o clima. Os Estados Unidos abandonaram oficialmente o tratado no início desse mês, se tornando o primeiro país a se retirar de um pacto internacional sobre a mudança climática. Tirei os Estados Unidos do injusto e unilateral Acordo de Paris sobre o clima, um pacto muito injusto para os Estados Unidos. O Acordo de Paris não foi desenvolvido para salvar o meio ambiente, foi feito para matar a economia americana. Me recuso a entregar milhões de empregos americanos e trilhões de dólares para os maiores poluidores e criminosos ambientais, e é isso que teria acontecido. Trump defende a indústria dos combustíveis fósseis, questiona a mudança climática e enfraqueceu dispositivos de proteção ambiental. Ao menos 7 pessoas ficaram feridas em um tiroteio que aconteceu em Wisconsin, nos Estados Unidos. O tiroteio ocorreu dentro do centro comercial Mayfair Mall, na cidade de Wauwatosa, um subúrbio da maior cidade de Wisconsin, no norte dos Estados Unidos. Pelo menos 40 viaturas policiais responderam ao incidente presencialmente, assim como ambulâncias que transportaram vários feridos. De acordo com o prefeito de Wauwatosa, Dennis McBride, o agressor fugiu e a vida dos feridos não estaria em perigo. Um ataque com foguetes deixou a capital do Afeganistão, Cabul, em alerta neste final de semana. As explosões ocorreram em zonas extremamente povoadas de Cabul, a maioria delas próxima à Zona Verde, um bairro praticamente fortificado onde ficam as sedes diplomáticas e corporativas. O grupo jihadista auto-intitulado Estado Islâmico reivindicou o atentado e afirmou que foram utilizados 28 foguetes Katyusha. Antes, os responsáveis governamentais tinham acusado os talibãs, cujo porta-voz disse que o grupo não tinha nenhuma relação com o caso. O ataque ocorreu horas antes da chegada ao Catar do secretário de Estado americano Mike Pompeo, que se reuniu com negociadores do governo afegão e representantes talibãs. E agora vamos falar sobre futebol. Nesse final de semana tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro e você acompanha agora os resultados. Jogando no Morumbi, São Paulo e Vasco empataram em 1-1. Na Arena Castelão, o Ceará chegou a estar na frente do placar boa parte do tempo, mas a equipe do Atlético chegou ao gol de empate no final da partida. O jogo terminou em 2-2 e, com o resultado, o Galo assume a liderança do campeonato com 39 pontos. Jogando no Rio de Janeiro, o Fortaleza venceu o Botafogo por 2-1. A equipe carioca permanece na zona do rebaixamento. O Fluminense foi até Porto Alegre e venceu o Internacional de virada por 2-1. Jogando em São Paulo, Grêmio e Corinthians empataram em 0-0. Essa edição fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no canal Hit Notícias no YouTube. Não esqueça, às 10 horas da manhã tem outras informações com a Patrícia Velenic. Um bom dia para você e até mais.